Se você já ouviu falar sobre rapport, agora eu vou te dar alguns exemplos de como você fazer com que o rapport seja bastante rápido, bastante determinante na sua vida profissional e pessoal. Se você nunca ouviu falar sobre rapport, você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar através dos livros, mas você vai achar mais ou menos o mesmo significado. Tem a ver com um elo de ligação com o outro. Rapport é estabelecer um certo espelhamento e dentro de um tempo mínimo você começar a observar o outro e fazer com que o outro seja conduzido por você. Mas esse elo de ligação, quando você às vezes se coloca com o outro, às vezes você está num formato que a comunicação para você fazer com o outro não está igual. Então, repare que você vai ter dificuldade, porque dependendo da sua forma de falar, dependendo da sua forma de se posicionar, se você se mexe muito, se você está se vestindo da forma com que o outro agrada. Então, tudo isso, a linguagem verbal, não verbal, as ideias que você coloca, a forma como você coloca, isso tudo tem a ver com o rapport, tem a ver com a sintonia, tem a ver com a maneira com que você é percebido. Então, quando você utiliza a técnica do rapport, você começa a identificar uma necessidade de se parecer um pouco mais com o outro. Então, você começa a entender que se você começar a se adaptar, não é que você vai ser idêntico, mas você vai começar a desempenhar algumas atitudes, você vai ter alguns comportamentos que vai agradar esse cara aqui, essa pessoa que está aqui. Então, o rapport, você já inicia o rapport através da respiração. Você já inicia o rapport observando a forma, a intensidade, o ritmo da respiração do outro. O rapport tem muito a ver com empatia, de você se colocar no lugar do outro e começar a enxergar um pouco como que é a vida dele, como que é a maneira dele de pensar. E dentro de uma relação, às vezes rápida, numa relação profissional, de um encontro, num relacionamento onde você vai ter que estabelecer um link com maior facilidade, você tem que entender que você é diferente do outro, sim. Mas se você estabelecer um comportamento semelhante do outro, ele vai começar a te ver como uma pessoa que parece com ele. O cérebro começa a identificar e começa a perceber que você está oferecendo a ele algo que ele já conhece, algo que ele já pensa, algo que é parecido com ele. Não interprete o rapport como enganar, você não está enganando o outro, você está tratando o outro como ele gostaria de ser tratado. Essa definição eu sempre gostei de usar porque muitas pessoas falam, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. E não é bem assim. Esta frase é uma frase que, ao meu ver, é uma frase falha. Você deve tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Isso fica muito mais, né, dentro da linguagem da PNL, muito mais ecológico, né, dessa forma. Você coloca o outro dentro de uma zona de conforto. Você até pode tirá-lo, mas no momento em que você realmente já tem a capacidade de identificar a condição de fazer isso. Então, começando o rapport, você começa a estabelecer esse link e você vai conversando com ele e aí, de repente, o que você tinha de ideias, você coloca ideias semelhantes. E aí você começa a colocar ideias que você identifica que ele gosta, assuntos que ele gosta, se você assim entender e se for algo natural. Não é para ser nada forçado, não é para ser nada artificial. Mas vamos supor que você seja uma pessoa que você admire, né, o futebol, mas que você não tem um time definido. Você pode puxar uma conversa, você pode falar sobre futebol, desde que você entenda e respeite a que time que ele torce. Situações polêmicas devem ser evitadas, religião, política, futebol, isso porque realmente
mexe com muitas questões polêmicas que a pessoa defende fervorosamente. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte, se for um assunto que você tem um conhecimento raso, tem um conhecimento superficial, mas que não seja algo que te comprometa tanto, que deixe você tão assim, para manter a sua opinião, é algo que você pode conversar. Daí você começa a colocar suas ideias, começa a colocar a sua linguagem mesclada com a linguagem dele. Se ele for uma pessoa muito acelerada, você no início você acelera. Se for uma pessoa que pouco gesticula, você no começo você pouco gesticula, você pouco se movimenta. E por que você vai fazer isso? Porque você fazendo dessa forma, ele vai se sentir agradável com a sua presença. A ideia do rapport é deixar o outro numa condição agradável. A ideia do rapport é você se comunicar com o outro de uma forma com que ele goste de comunicar com você. Se você tem uma comunicação com uma linguagem, com um jeito que você não agrada o outro, você não vai estabelecer um link, um elo, uma ligação. O rapport fala-se muito de espelhamento. E aí as pessoas acham que você tem que imitar o outro. Ah, ele passou a mão no cabelo, coçou a testa, eu vou lá e passo a mão no cabelo, coço a testa. Não dá certo, tem que ser algo intuitivo, você tem que sentir aquela sensação primeiro, você tem que perceber aquela sensação e você tem que fazer aquele gesto de forma natural. Se for percebido por ele, ferrou. Se for percebido por ele, já era, não vai adiantar. Então, dentro do rapport, você começa a estabelecer esses links e você começa a observar que a maneira com que você estava se comportando, estava sendo igual ou um pouco parecido com a maneira que o outro estava comportando. Então, eu já tive em situações de conversas e de negociações onde eu colocava o braço assim por trás da cabeça e ficava um tempo assim, e quando eu observava, o outro estava fazendo da mesma forma. Quando eu comecei o processo de rapport, naqueles poucos minutos, aqueles poucos segundos, eu estava seguindo ele, eu estava no gesto que ele fazia de forma bem natural. E quando eu percebia que a gente já estava ali estabelecendo um link, que o rapport estava instalado, aí sim eu mudava um padrão, ou eu mudava a minha fala, ou eu mudava um gestual, e ele também mudava, e a pessoa também mudava. Então, dentro do conceito do rapport, é bem simples, agora você já sabe explicar, se alguém te perguntar, você já sabe mais ainda do que explicar, você sabe fazer um rapport, que é começar a ter um processo de empatia, um processo de identificar no outro uma linguagem verbal e não verbal, e a partir daí você se colocar um pouco semelhante a ele para estabelecer um link. Então, essa é a minha contribuição nesse vídeo, e aguarde que teremos mais vídeos por aí.